Olá, bem-vindos ao GS Entrevista. Muito obrigada pela audiência de vocês, às segundas. Estive um pouquinho ausente aí algumas segundas-feiras, mas já estou de volta com vocês aqui todas as segundas, às 5 da tarde, nesse nosso bate-papo sobre segurança da informação, tecnologia da informação e outros tantos assuntos aqui super interessantes. Eu quero somente agradecer a essa audiência. Além do GS Entrevista, vocês têm acompanhado aqui comigo outros temas super interessantes, mesas redondas, painéis de debates, e o objetivo, durante principalmente esse momento em que todos nós estamos sendo desafiados a sair das nossas zonas de conforto, a falar sobre temas que normalmente antes a gente não tratava num cenário como esse, é muito importante que vocês me acompanhem, que vocês estejam aqui participando com os nossos convidados e que a gente possa trocar o máximo de experiências. Então, façam seus comentários, me tragam suas dúvidas e vamos, então, caminhar cada vez mais no sentido de trocar esse excelente conteúdo que a gente sempre consegue nesse nosso bate-papo. Hoje eu trago um assunto que não é novo, mas que vem a cada dia que eu converso sobre esse tema, eu descubro novidades sobre esse assunto. Há algum tempo atrás, e, na verdade, há algum tempinho atrás, quando eu costumava fazer matérias sobre a área de tecnologia e procurava entrevistar mulheres que estavam à frente desse setor, era bastante difícil, era muito complicado, e isso já tem um bom tempinho. Eu não vou falar quantos anos para vocês, mas tem algum tempo. E, de lá para cá, cada vez mais vem crescendo o número de mulheres que participam da área de tecnologia e também da área de segurança da informação. E esse movimento é um movimento muito importante. E hoje nós não só observamos a participação das mulheres nessa área, como também observamos que elas estão articuladas, que elas têm grupos, que elas se organizaram e que esses grupos, muito mais do que terem bandeiras ou defenderem algo que seja muito sectário, no fundo, elas têm objetivos muito mais interessantes do ponto de vista profissional. Então, eu trago hoje para conversar conosco duas líderes muito importantes de dois movimentos bastante significativos nesse sentido. Eu trago para conversar conosco a Andréia Tomé, do grupo ONCE, que representa o ONCE aqui no Brasil, e a Paula Papes, que representa a Cyber Security Girls aqui no Brasil também. Então, são duas líderes, como eu falei, muito importantes, que estão à frente de dois grandes movimentos, e nós vamos falar não só de como esses movimentos estão atuando aqui no Brasil, as novidades que eles estão trazendo durante, principalmente, esse momento de pandemia e também no próximo ano, e falar sobre alguns mitos, algumas verdades e alguns mitos sobre como as mulheres estão atuando na área de cybersecurity. Então, primeiramente, eu quero agradecer a participação da Andréia e da Paula e convidá-las também para se apresentarem aqui para vocês. Olá, Andréia, primeiramente você, tudo bem? Como é que você está? Obrigada por participar aqui conosco do GS Entrevista. Bem, eu é que agradeço Paula, o convite e vou estar disponível. Obrigada, Andréia. Paula, obrigada pela sua presença, um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite e tenho certeza que o bate-papo vai ser muito bom. Com certeza. Andréia, eu vou começar por você. A minha primeira pergunta ela é justamente no sentido de entender um pouco quais são as novidades que a ONCE está trazendo nesse momento em que a gente está vivendo um cenário super diferente. Eu acredito que quando eu participei de um encontro que foi assim para mim uma grande surpresa, eu não sei se nem assim não me recordo se era o lançamento, mas foi um encontro que me surpreendeu bastante. A gente ali não imaginava que viria um cenário como foi o cenário da pandemia. O que você acha? Como que a ONCE pôde ajudar? Como que a ONCE pôde atuar num momento como esse, em que nós nos deparamos com essa pandemia? Fala um pouco de como foi esse trabalho num momento como esse.
sim, você participou do evento de lançamento no Brasil, que foi em outubro, apenas em outubro. A gente está no Brasil de outubro para cá, e o projeto também, como um todo, é muito novo, né? Ele foi lançado em janeiro do ano passado, inaugurando o México como primeiro país em maio. Então, de outubro para cá, nós tivemos aí praticamente 5 meses de operação normal, e o restante de operação, tendo que lidar aí com quarentena, com pandemia, mudança de mercado, novo normal, as coisas todas muito eletrônicas, mas a gente vem de um segmento onde lives e webinars são naturais, não com esta intensidade, não como nossa única opção de encontro. Mas eu acho que o cenário como um todo uniu bastante a comunidade, intensificou a nossa porta de entrada, digamos assim, que as pessoas nos procuraram muito. Hoje nós temos, no Brasil, mais de 300 voluntários registrados, sem considerar os informais, e a ONG em Latam está com 500 membros e voluntários, e essas pessoas são de 18 países diferentes. Isso que a ONG começou lá no México, depois Colômbia e veio para o Brasil. Então, nós realizamos o primeiro congresso online da UOMSE em pandemia, ele foi desenhado durante a quarentena e trabalhado, esse congresso online. Nós lançamos uma premiação Latam, em parceria com uma entidade canadense, que é o ISECRA, o Top Women in Cybersecurity, dentro da pandemia, dentro do processo como um todo, e a divulgação do resultado também em pandemia. A gente tentou ao máximo transformar para o meio digital os nossos objetivos e não deixar de fazer nada que nós tínhamos programado, mas foram muitas talks em empresas, em associações, em universidades, houve o congresso online, teve a premiação do Top Women in Cybersecurity, e nós estamos com N outras iniciativas, né, iniciadas e trabalhadas ainda dentro da pandemia como trabalho voluntário, e as pessoas todas lembrando, né, são pessoas que têm suas vidas normais aí, profissionais e pessoais, e eu acho que essa dedicação à ONG durante a pandemia, ela se intensificou. Eu acho que nos uniu mais, enquanto É isso que eu ia comunidade. perguntar para você, quer dizer, no final, você acha que teve esse papel de articular e de unir no momento em que era isso tão necessário, né, nesse caso, né? Sim. Isso é muito importante. E, Paulo, eu queria ouvir também um pouquinho de você, o papel, e fala um pouquinho desse histórico, né, do quanto vocês já atuavam e do papel que você acha que representou o movimento nesse momento também de pandemia. Bom, a nossa comunidade surgiu em 2018, no segundo semestre, também é bastante recente. O nosso trabalho é muito focado num projeto de mentoria para as mulheres que querem ingressar na área de segurança, querem se desenvolver na área de segurança. E as nossas aulas, né, esse programa nós temos mentores convidados, a Andrea é uma das mentoras convidadas do nosso grupo, e essas aulas, elas já aconteciam online em parte do programa. Nós tínhamos algumas aulas presenciais, aí acabamos tendo que remanejar tudo para online, mas, por outro lado, né, como toda crise traz a oportunidade, a gente acabava não aceitando para a mentoria mulheres de outras cidades que não São Paulo, porque nós estamos em São Paulo. E aí a gente falou, bom, já que está online, abre para todo mundo, né? Então está vindo veio gente de outros estados, então isso foi muito legal, porque agora a gente consegue abarcar também um público maior, né? Porque o nosso foco é muito da nossa comunidade, é o estudo, né? É a capacitação. A gente tem um canal no YouTube também, onde a gente entrevista mulheres que têm algum papel importante de destaque na área de segurança, então também já era feito de forma remota, né? E conseguimos continuar com todos os eventos programados, não precisamos adiar nenhum. E seguimos agora, nós fechamos um ciclo de mentoria, vamos iniciar outro, e estamos conseguindo manter, né, as atividades sem impactar os objetivos macros dos nossos programas, né? Paula, como a gente olha esse movimento, tanto o que a Andrea representa quanto você, são movimentos recentes, né? Como eu falei para vocês, eu acompanho essa área de tecnologia e de segurança há algum tempo.
e a gente até sempre brincava, né? E, pô, são sempre tão poucas mulheres, você monta um painel, tem poucas mulheres participando, você faz uma reportagem, tem poucas mulheres, você acompanha um congresso, tem poucas mulheres no palco. Então, devolvo a pergunta para vocês. Ainda tem poucas mulheres? Falem um pouco, os movimentos são recentes. Então, assim, a primeira coisa daquela minha brincadeira, mito ou verdade? É mito ou é verdade? Paula, tem poucas mulheres ainda? Se você Faço a olhar, pergunta para a Paula, enquanto a Andréia pensa um pouquinho. Mito ou verdade, Paula, tem poucas eu acho mulheres? assim, se você olhar numericamente, em termos percentuais, sim, você entra nos ambientes de trabalho. Eu trabalho na área de tecnologia há 20 anos. Eu sempre entrei nas empresas e contei cabeça de mulher, porque era fácil, né? E Então, aí fica essa realmente, impressão, tem poucas mulheres. Então, tem não é uma poucas mulheres. impressão, tem poucas mulheres. As Tem poucas mulheres. pesquisas, vocês Mas devem ter N pesquisas que mostram isso, né? Então, mas tem um detalhe que eu acho que aí é o grande trabalho que as comunidades vêm fazendo, a minha, da Andrea, que é dar reconhecimento a quem está na área, né? Porque tem poucas mulheres, mas tem muita mulher muito boa fazendo trabalho muito legal e que ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar delas. Então, eu acho que o prêmio que a Andrea lançou, acho que nesse sentido foi sensacional, foi uma ideia muito bacana, porque muitas vezes essas pessoas não têm o reconhecimento, às vezes, até onde elas mesmas trabalham. Então, a gente tem um trabalho de caçar, né, quem são essas mulheres, né, e trazer a público o trabalho que elas estão desenvolvendo. Né? E aí eu acho que é o grande trabalho de uma comunidade, que é dar representatividade, porque as meninas que estão começando, elas olham para essas mulheres e falam, nossa, eu super me identifico, e são histórias, às vezes, de superação incríveis, né? Que precisam ser contadas. Então, acho que assim, um grande trabalho que as comunidades têm que fazer é realmente trazer a público o trabalho dessas mulheres para inspirar que outras venham para a área, porque se a gente não inspira, quem que vai querer vir, né, para uma área que tem muito mais homem, né? Então, esse trabalho é muito importante. Andréia, devolvo a questão. Tem poucas mulheres, Andréia? Bom, se a gente for recorrer às pesquisas, o número que aponta a pesquisa do S-Square é de 24% no mundo. Agora, se a gente traz esse número para o Brasil especificamente, a impressão é de que ele é menor ainda. Eu não vejo uma mulher para cada 4 homens ou para cada 3 homens em uma mesa de reunião. Tá? A gente, como a Paula disse, contar as cabeças, se eu contar as cabeças, normalmente a gente sabe que não é bem esse número, é um número bem menor em termos de realidade no Brasil. Mas eu acho que independente de volume, então, respondendo a tua pergunta, é fato, são poucas as mulheres. Agora, vamos tentar pensar na causa raiz. Quando eu trabalho, eu, de alguma forma, me formo em tecnologia, eu tenho dezenas de opções de carreira. Cibersegurança é uma delas. Será que a gente está, de alguma forma, conseguindo mostrar para esse mercado que cibersegurança é entre a primeira ou segunda posição mais procurada no mundo? Quando a gente fala de um apagão de 4 milhões de vagas, para um mercado, e a estimativa de população deste mercado de cybersecurity no mundo é de 2,8 milhões. Se são 2,8 milhões, eu tenho 4 milhões de vagas em aberto, sem as pessoas conseguirem se capacitar ou se apresentar para essas vagas, a gente tem uma grande oportunidade, só que para isso as mulheres vão ter que estar preparadas, vão ter que se colocar à disposição, ter a ousadia de se submeter para algumas vagas, porque a gente conversa muito em comunidade sobre a síndrome do sabotador, que a mulher ela espera ter 200% das qualificações para se submeter a uma vaga. O homem ele já não é tão restritivo dessa forma. Então, a gente tem trabalhado forte, eu tenho orgulho de dizer que eu sou OMSI, mas também sou Cyber Security Girls. Conversei com a Paula lá atrás e a gente tem uma colaboração super forte nesse sentido, e aí a gente tirou o mito de que mulher não ajuda mulher, né? Tem outra coisa que é importante a gente explorar também. Outro Aqui, mito. entre o OMSI
É mito. Pode ser que, aliás, nós temos uma colaboração com mais 4 ou 5 ONGs voltadas para tecnologia, não exclusivas de Cybersecurity Girls. Aqui eu enumero Minas TI, Tech Power, Elas Programam e She Leads Tech. Todas as líderes unidas e trabalhando umas nos eventos das outras e trabalhando de uma forma a empoderar a mulher mesmo, seja o segmento que ela escolher. Mas outra coisa que na UOMSE a gente fala é que a menina, né, lá quando ela pensa, eu sonho em ser uma profissional, ela não sonha em ser uma profissional em cybersecurity, ela não tem uma mãe nessa área, uma vizinha, uma tia, ela não tem referências próximas a ela. Não é coisa de menina lidar com ataques hackers. Exatamente. Falta na essência, depois na universidade a gente tem muitas opções e talvez não esteja ainda muito claro que essa é uma das segundas profissões mais procuradas. A primeira é a Analytics, é o pessoal de inteligência de dados, e pelo menos as pesquisas mostram que Cybersecurity é a segunda mais procurada. Mas desde a infância ali a gente não está trabalhando isso bem, na universidade isso também não está chegando, e no mundo corporativo, hoje eu tenho sentido um movimento, Graça, que é muita gente migrando para cybersecurity, com N formações, porque é um setor que acolhe, né? Acolhe o pessoal de marketing, acolhe as pessoas de RH, os psicólogos, os peritos, os policiais, os médicos, agora principalmente com biohacking. Enfim, é uma área muito ampla e eu acho que a gente precisa trabalhar isso melhor, e aí a mulher vai despertar e talvez a gente tenha um quórum maior de opções para ocupar essas vagas no mundo. Então, falando um pouquinho sobre essa questão, só para a gente entender um pouco, né, e a plateia também, pelo que vocês me responderam, existe, né, não é mito, é verdade, que existem poucas mulheres, mas, pelo que eu entendi, o propósito tanto, né, do grupo, da ONG e de todos os que vocês citaram, é valorizar, né, não se preocupar tanto com o número, mas principalmente valorizar as que estão atuando hoje, seja com as premiações, seja incentivando, mostrando o trabalho que as mulheres que estão hoje à frente, né, dessas áreas estão desenvolvendo para poder justamente atrair essas profissionais que hoje, por alguma razão, ainda não percebem o valor de trabalhar na área de tecnologia ou de cybersecurity. Seria algo um pouco nessa linha. Vocês não estão trabalhando com metas numéricas, digamos assim, com metas quantitativas. Vocês não têm o objetivo de fazer com que o número de mulheres que trabalhem nessa área aumente. Seria isso? Só para eu entender um pouco. Na verdade, por mais que a gente reconheça que é minoria e que eu preciso, de alguma forma, explicitar o bom trabalho que esta minoria faz, não deixa de fazer parte, pelo menos da OMS, da gente ter a meta de aumentar esse quórum. Tá? Eu tenho 2 objetivos como meta: aumentar o quórum de mulheres em cybersecurity e reduzir o gap de conhecimento. Tá. Então, continua... Quer dizer, não perde de vista isso, né, Andréia? Sim. Tá. E você, que assim, Paula? eu acredito, Graça, que para você aumentar o quórum, né, você tem que trazer a representatividade, porque senão fica sempre aquela história de que aquele lugar não é para você, né? E eu acho que a mentoria, principalmente, ela possibilita essa aproximação entre quem está começando, quem já tem uma carreira, e ela pode discutir sobre o estágio que ela está hoje e onde ela quer chegar. Então, por exemplo, eu converso muito com as meninas na mentoria, né? Então, a gente fala sobre os desafios, né, de uma carreira, o caminho que você tem que trilhar, como a Andrea falou, a parte de capacitação técnica e também a capacitação, vamos dizer assim, comportamental, né? Você trabalhar o comportamental, né? Combater a síndrome de impostor, arriscar. Eu estava conversando, para te ilustrar isso, eu estava conversando com uma das meninas da comunidade que está passando por um momento desafiador, porque na casa dela hoje, ela é a única pessoa empregada, né? Os pais perderam o trabalho, então hoje ela é a principal renda da casa. Então é uma situação delicada quando se pensa em mudar de trabalho num mercado de segurança, por exemplo, que está super aquecido, está buscando profissionais, né? Então a gente conversa sobre isso,
né? Então, sobre esses dilemas, né? Saio, não saio, fico, como eu faço essa saída? É um risco alto? É um risco alto, né? Tem uma família dependendo disso. Então, é muito bom quando elas têm alguém que já passou por isso para poder conversar, né? E estruturar melhor a sua carreira. Eu acho que o principal é isso. Eu gostaria muito de, no início da minha carreira, ter tido acesso a pessoas que eu pudesse ter esse nível de conversa, né? Entendi. E muitas das coisas que eu tomei de decisão foram eu com os meus pensamentos, né? Sim. E aí muitas vezes teve coisas que foram super acertadas e outras que não tiveram um resultado tão positivo. Então eu acho que esse apoio que a comunidade traz para elas é fundamental, e eu vejo que é algo que elas valorizam muito, né, de fazer parte das comunidades, dos grupos, e aí eu acho que quebra esse paradigma aí que todo mundo fala que mulher fica competindo e não tem nada a ver. Eu acho que tem que ter, quanto mais comunidades tiver, melhor. Eu incentivo todas, todo mundo que me procura e fala, eu quero abrir um grupo, eu abra. Eu quero abrir um grupo de 3 pessoas, abra de 3, abra de 2, né? Mas abra, faça alguma coisa, entendeu? Muito, muito bom. Bem, pessoal, a gente já falou de um mito que é muito interessante, que é essa questão da quantidade, do número de mulheres e de como lidar com essa questão da quantidade e da qualidade. Tem outro mito importante que eu queria tratar com as nossas especialistas aqui, que é o skill, que é justamente o perfil das mulheres. Por quê? A gente tem algumas pesquisas que mostram também que as mulheres, quando elas atuam nessa área, elas atuam muito mais em risco, em compliance, em governança e agora em proteção de dados, e menos em áreas que estão mais voltadas para a área de cyber especificamente, de ataques. E aí, mito ou verdade? Andréia, mito ou verdade, Andréia? Em número... Tem a ver com skill feminino. Você está inspirada hoje, hein? Vamos lá. Eu acho que em número é verdade, mas a gente está vendo esse cenário mudar. Eu vejo hoje um número razoável de mulheres, principalmente da geração millennium, já entrando com essa vibe de red team, já entrando para uma linha mais técnica, tá? Eu tenho visto essa tendência, não que hoje seja dessa forma. Uma questão importante é que as pesquisas mostram que a mulher acaba sendo ocupa mais funções de liderança em cybersecurity do que os homens. Isso. E trabalham nas mesmas áreas. É verdade, Andréia. Tem pesquisas já que mostram isso, né? Mas a pesquisa no mundo fala que as mulheres e os homens, em percentual, trabalham nas mesmas coisas. No mundo não tem muito essa diferença de que a mulher vai para risco, vai para governança, para indicador, e o homem fica lá em red team, com ethical hacking. Eu acho assim, depende da formação. Quando você vê mulheres migrando de área de redes para tecnologia, para a segurança da informação, elas não vão trabalhar com governança, risco e compliance. Não está no DNA. Então, está muito mais em o quanto a gente consegue tornar aquilo que é feito atrativo do que a questão de volume. Eu acho que as mulheres começaram a uma migração muito grande. Eu mesma comecei minha carreira em auditoria, em empresa de auditoria, fazia auditoria de segurança. Então, naturalmente, a minha carreira, eu fui parar, eu nem sabia o que era auditoria. Ninguém me vendeu isso. Eu fui parar em auditoria, me apaixonei por segurança e aí migrei para consultoria. Então, acabei ficando com viés governança, risco e compliance, não porque eu tenha escolhido, mas porque a minha trajetória se desenvolveu nesse segmento. Talvez as mulheres sejam mais bem aceitas e sejam mais recolocadas para fazer isso? Pode ser, hein, Graça? Pode ser. Mas você não acha que é uma questão de perfil, de skill? Não. É uma questão de escolha, porque, assim, hoje eu acho que muitas vezes as pessoas têm a visão errônea de que se eu não sou técnica, eu vou lá para governança, para riscos e vou marcar um golaço. Não é verdade, tá? Eu acho que a mulher tem um perfil analítico bastante intenso, tem a visão 360, essa visão de projeção facilita para que eu trabalhe com governança, risco e compliance, até porque eu já liderei muitas mulheres nessa área. Mas os homens também se saem bem, né? É um mercado em maioria masculino. Eu acho que
é uma questão de escolha, e é uma questão que está na essência quando a gente escolhe o que quer fazer, e se eu escolher ser Head Team, me esforçar, me certificar e me qualificar, eu vou fazer isso bem. Eu acho que é isso. Na comunidade a gente vem percebendo um movimento maior das meninas buscando a parte técnica mesmo, e eu acho que isso tem a ver com um pouco, quanto mais a área vai se tornando conhecida e vendo que é possível desenvolver um trabalho, né, como a Andrea falou, não é um bicho de 7 cabeças, você pode aprender, mas eu acho que tem um ponto também aí que vem da infância, né? Eu acho que há certas coisas que vamos lá atrás, né, eram tradicionalmente mais dos meninos, né? Então eu acho que essa geração mais nova, isso felizmente já vem sendo trabalhado de outra maneira. Então elas, né, as meninas na casa dos 20 anos, elas já têm menos isso. Então elas estão muito mais nessa linha do que a Andrea falou. É uma escolha que eu quero, realmente faz sentido para o meu perfil comportamental, meu perfil pessoal, porque é um trabalho que exige você ficar ali de muita análise, né? Então, quer dizer, você vai ficar... É um trabalho que demanda muito, né? O estudo, o aperfeiçoamento ali no detalhe, voltar e, né, você ficar lá debugando o negócio, o problema. Então, assim, aí tem muito mais a ver com o perfil. Mas eu acredito que isso tende a melhorar e para nós é ótimo, né? Porque conforme vai se quebrando esses paradigmas, a gente vai tendo mais as mulheres em todas as frentes de segurança. Bem, estamos começando a já receber aqui várias perguntas, mas eu ainda tenho alguns mitos e verdades aqui para checar com a Andréia e com a Paula, mas já eu trago aqui as perguntas de vocês. Já estou recebendo aqui, mas ainda tenho aqui na minha pauta mais um mito e verdade. Os movimentos pró-mulheres em cyber, eles ainda são vistos com certo preconceito pelos homens, ou às vezes até mesmo por algumas mulheres nas áreas de tecnologia? Mito ou verdade? Paula, o que você acha? A nossa comunidade foi fundada por mim e um homem. Então, eu acho que era o Eric Ferreira, e até porque tanto eu como ele acreditamos que o homem e a mulher juntos é que vão fazer a diferença. Então, isso era uma coisa que para nós era uma condição. Tá? Então, agora, eu acho que às vezes tem pessoas que não entendem muito bem qual é o papel do movimento. Né? Tá. Então, e aí por isso pode ser que se tenha alguma má interpretação do trabalho. Nossa comunidade é uma comunidade de estudos, né, focada no desenvolvimento profissional das jovens e que dê a elas uma oportunidade de se desenvolver melhor e mais rápido. Então, às vezes aquela pergunta, Paula, mas por que é necessário a Cyber Security Girls e não o Cyber Security Boys, por exemplo? Olha, isso eu ouço das próprias meninas. Uma perguntinha como essa, Paula. Assim, isso eu te respondo com o que elas mesmas falam na comunidade, que eles têm mais oportunidades do que elas. Então, por isso que a gente tem que fazer a comunidade. Não tem nada de preconceito, nem pós, nem não, eu acho que é uma questão de que elas entendem que muitas vezes, e eu também entendo que às vezes as oportunidades não são dadas na mesma medida. Então, e por isso que a gente faz esse trabalho para ajudá-las a subir. Isso não é mito, isso é verdade. As oportunidades são menores, isso é uma verdade, né? Assim, tem muito a questão da famosa broderagem, né? Então, isso não... Eu acredito que realmente, mas infelizmente... Mas vocês não procuram no movimento ter uma postura assim mais panfletária? Não, de forma alguma. Coisa que vai até nessa porque linha, né, Paula? A gente só vai mudar isso juntos, os homens se conscientizando, as mulheres trabalhando, e assim, nós temos vários mentores voluntários, são homens também, que sabem que é importante, né, tornar esse ambiente mais acolhedor, né, incentivar que as meninas participem, né? O Eric mesmo brincava, falava, eu estou cansado de treinar cueca, porque ele deu muito treinamento,
Ele falou, Ótimo. entro na sala, só tem homem, então precisa trazer mais meninas, precisa entender por que que elas não vêm. Então, eu acho que esse é o trabalho nosso, né? E o nosso trabalho por si só já diz, né? O fato delas... ano passado, a gente teve a primeira turma de mentoria, e começamos com um grupo bem pequeno, porque a gente queria dar uma atenção especial e estava testando o modelo pela primeira vez. E assim, das 7 meninas que participaram da mentoria, que foram até o final, 6 tiveram alguma melhoria profissional. Ou não estavam na área, entraram, ou tiveram uma promoção, ou mudaram para uma empresa melhor. Então, assim, é sinal que o trabalho que a gente faz dá resultado. Então, eu me foco nisso, mas eu não entro muito nessa discussão, entendeu? E você, pelo que eu estou percebendo, na sua opinião, quer dizer, esse tipo de discussão ele não contribui muito, né? Em termos do movimento, ele não traz muita contribuição positiva para o movimento, né? Eu sou uma pessoa de operação, eu venho de operação e tecnologia, eu sou uma pessoa de entrega, eu sou uma pessoa de delivery. Então, assim, eu quero resultado, né? E se eu não ver resultado naquilo que eu estou fazendo, aí eu não vejo razão de continuar. Então, para mim, o meu resultado temos a mentoria, as meninas estão indo bem e estão galgando passos importantes na sua carreira. Para mim, esse é o grande compromisso que a gente tem, né? Perfeito. Andréia, você percebe um pouco esse preconceito? Você acha que existe ainda esse questionamento? Por que é preciso esse movimento? E por que as mulheres precisam se organizar? E por que não os homens também? E como é que vocês estão lidando com essa questão na UONS? Bom, eu vou até me aproximar da câmera para responder esse mito. Opa, ótimo. É por isso que eu falo, né? Eu tenho que agradecer a Letícia por ter me colocado nessa jornada, porque acho que eu não teria coragem de ter montado uma ONG sozinha, como fez a Paula e desbravou o terreno lá com o Eric. Mas, assim, lá atrás, quando eu assumi, eu falei para a Letícia, os homens estão me questionando, porque até antes do kickoff, a gente começou a lançar, e eu dizendo o que eu estava fazendo, normalmente eu só coloco a mão naquilo que realmente eu acredito, e os homens começaram a me questionar. Poxa, Andréia, a gente não tem um grupo desse para nós. Por que só para mulheres? Pô, eu quero contribuir, mas você quer contribuir com o quê? Você quer que eu monte um grupo para vocês ou você quer contribuir com a causa? Não, eu sinto falta de ter mais mulheres. Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu me preocupo com isso. Eu falei, então, peraí, agora está falando a minha língua. Voltei para o OMSI Latam, conversamos com as líderes e falei, ora, se nós somos minoria, e tá aí o Eric, que tinha o sonho de montar uma ONG, envolveu a Paula. Tá lá a Cloud Girls, que foi fundada por um homem também, a maior comunidade que a gente tem no mercado. Mas, assim, eu conversei com ela, se eles são maioria, são eles que liberam as mulheres para os nossos eventos, para as nossas ações. São eles que vão apoiar, patrocinar, trabalhar com comunicação conosco. Vamos trabalhar isso de uma forma envolvente, e a nossa decisão de comum acordo entre todas as líderes foi, nós não somos uma ONG voltada para os homens, nós somos uma ONG feminista voltada para as mulheres, mas que vai deixar as portas abertas para os homens. E aí nasceu a nossa equipe, nós temos uma equipe formal chamada OMSI He for She, onde são eles para elas. E esta equipe, eu não faço propaganda, eu não vou ao mercado para recrutar pessoas, recrutar homens para compor esse time. Organicamente, eles são 25% da minha comunidade hoje. Então, e são pessoas que estão ali não para pular na linha de frente ou para fazer seu endomarketing, eles sabem exatamente, são pessoas, são embaixadores, são pessoas que vão buscar mulheres, que me trazem muitos talentos, que palestram dos temas que a gente não tem mulheres, às vezes especialistas, que querem formatar, que querem cuidar como a gente. E eu acho que isso faz todo sentido. Só que aí eu tenho o inverso. Já que você gosta de mitos e de questões polêmicas, as mulheres questionam os queridos sobre o que é que eles estão fazendo em ONG feminista. Eu já tive homens sofrendo preconceito por fazerem parte da ONG. Então, eu estou falando, eu fiz a pergunta porque eu sei. Você está me chamando para uma ONG feminista? O que você está
fazendo lá dentro, você é homem, você não deveria. E um outro, para participar de uma iniciativa nossa, também teve uma mulher que falou, se eu tivesse que aprovar, eu não aprovaria, porque homens não são bem vistos em entidades femininas. Ora, ou nós vamos nos juntar, ou a gente não vai mudar esse cenário. Eu acredito nisso, a UOMSI comprou a minha ideia, Latam, hoje, a princípio o Brasil era o único que tinha Reforxi. Hoje eu já tenho Reforxi no México e já tenho Reforxi lá nos outros países da América Latina, incluindo a Colômbia, que é um país, né, não é tão de um homem se envolver numa ONG feminista, e tenho homens do Brasil participando de painéis ali, incentivando os homens a entrar para a ONG feminista. Então, a gente está tentando, de alguma forma, não é ser feminista travestida de uma organização machista, é envolver os homens na causa que a gente está trabalhando, porque eles ainda são a maioria da liderança no segmento onde a gente quer dar mais oportunidade para as mulheres. Porque essa interação ela acontece na prática também, né? No trabalho. Outro dia mesmo, quem me abriu espaço para falar num certo canal foi o Eric. Ou é colaboração de verdade, ou nós não vamos sair do lugar. Okay? Sim, com certeza. Falando em colaboração, vou abrir aqui o canal da colaboração, né? Justamente com a participação aqui da minha plateia, que é sempre muito fiel, senão eles não continuam aqui comigo. Mas eu tenho ainda algumas questões ainda para trazer aqui para a Paula e para a Andréia, mas vou abrir aqui para as perguntas de vocês. A primeira pergunta que eu tenho aqui é muito interessante, para ambas, né? Qual a maior barreira que a Andréia e a Paula enfrentaram ao longo de suas trajetórias profissionais? Bom, eu acredito que devam ter muitas aí, né? Mas para poder a gente ser um pouquinho mais direta aqui no nosso tempo, vou jogar um desafio aqui para a Paula e para a Andréia. Qual a maior? Qual que vocês elencariam aí como a maior barreira na trajetória de vocês aí para compartilhar com o nosso público? Quem quer começar, Paula? Olha, eu levei muito tempo para entender que muito das barreiras estavam na minha cabeça também, né? Eu acho que é um processo de autoconfiança que a gente vai desenvolvendo, né? E eu percebo que essa acho que a pior até, porque é aquela quando você começa a não acreditar que é capaz, né? Ou surge algum desafio e você não trabalha ele de uma maneira mais positiva, né? Eu acho que essas foram, eu levei muito tempo para começar a entender que se eu não trabalhasse isso bem, não é o mundo fora que vai dizer, né? Eu acho que é isso dentro da gente. Eu acho que a mulher precisa muito trabalhar isso, e eu vejo isso muito na comunidade. Às vezes eu vejo mulheres assim, fazendo um trabalho espetacular e falando de coisas que elas não estão fazendo, né? Por exemplo, eu ainda não fiz isso, ainda não fiz aquilo. Eu falei, mas eu já fiz um monte de coisa, né? Muito interessante isso, Paulo. Eu acho que é uma sensação de sempre estar devendo, né? Então, eu acho que cobrança, talvez, muita autocobrança, sem valorizar aquilo que já está realizando. Exato, né? E eu acho que esse é um trabalho que as mulheres precisam fazer, começando por si própria, né? E desenvolver essa capacidade, né? Porque eu acho que não existe limitação. A limitação está na sua cabeça, né? Você precisa trabalhar nesse sentido e buscar, sonhar, e eu acho que isso foi, para mim, foi um aprendizado, assim, muito grande. Levou muito tempo para cair a ficha. Muito, muito interessante, assim, muito rica essa sua contribuição, que é muito comum, né? Acho que as mulheres elas acabam tendo que se dividir, né? E atuar em tantas esferas que elas estão sempre se cobrando tanto que às vezes não percebe que já estão cumprindo diversas etapas muito bem, mas continuam com um nível de cobrança muito alto. Andréa, aonde foi aí que você acha que tem aí foi um grande desafio que você pode contribuir aí nessa resposta? Eu concordo plenamente com a Paula, por muitas vezes eu fui a maior inimiga de mim mesma, mas esse não foi o pior, você me pediu o pior. Eu sempre fui liderada por homens muito fortes,
E eu achava que o que eu via, gente, eu não tinha uma ONG para me acolher ou informação para saber se era assédio moral, se era isso, se era aquilo, se era mansplaining, apesar de que eu falo mais que papagaio, então acho que está difícil que não me deixem falar. Então, eu sempre foi um processo de automotivação e de autogestão dos problemas, só que aí você vai se tornando muito prática e, em certos pontos, tão dura quanto as pessoas que te lideram. Então, eu diria que, para mim, o maior problema foi quando eram duros comigo, eram duros normais, como gestão, e se eu achasse ruim, era uma linha de mimimi. Se eu fosse dura na linha da forma como eu estava sendo treinada e sendo gerida, André é má, André é ruim, André é rude. Eu acho que até conseguir perceber que, puxa, eu não estou fazendo nada diferente do que o ambiente me pede, ou o tamanho da responsabilidade. Eu cheguei à gestão, Graça, com 4 anos de carreira, com uma equipe já com 50 pessoas. Uau. Então, eu não posso dizer que não me deram oportunidades ou me faltaram oportunidades. Está certo que eu me joguei para todas elas. Eu falo isso nas universidades, para o pessoal com quem a gente fala, que eu me atirei de cabeça em 200% das oportunidades que passaram à minha frente ou me propuseram. Então, eu devo ter administrado essas coisas a ponto de, na época, não conseguir saber se não dá um foco maior em o que era assédio, o que era... Eu já respondia à altura, passava adiante, ia buscar aquilo que eu queria. Mas eu percebo que quando uma mulher faz isso, ela é dura, ela é demais, ela é isso, ela é aquilo. Quando o homem faz, ele só está sendo justo e cumprindo o seu papel. Isso, para mim, demorou para cair a ficha e falar, toca o barco, né? Keep going, continua, é o projeto saiu super bem, o cliente satisfeito, não vamos dar mais... mas por que com ele é diferente? Sempre foi diferente no meu caso. No meu caso, sempre foi diferente. E é interessante, as duas experiências, na verdade, estão tratando mais ou menos da mesma coisa, de formas diferentes, mas, no fundo, é exatamente isso, né? Aonde encontrar esse ponto de equilíbrio? Ou você vai para um extremo, ou você vai para o outro extremo, porque é difícil encontrar um ponto de equilíbrio, né? Então, a mulher sempre está, às vezes, nos extremos, mas nunca consegue encontrar esse ponto de equilíbrio. Bem, vocês têm enviado, desde que nós começamos o programa, algumas perguntas relacionadas a esses pontos de desafio. Eu vou ter que pular um pouquinho essa questão. Se a gente tiver tempo no final, eu volto com a Paula e com a Andréia para que elas tragam outros pontos desafiadores. Eu vou trazer agora a pergunta do André Geverter, porque ele traz de novo essa questão que nós tratamos aqui no Mito e Verdade, mas, olha só, de um ponto de vista diferente. Muitos analistas de segurança acumulavam e acumulam funções em suas organizações, geralmente com formação de suporte técnico. E já no suporte técnico, já era difícil ver mulheres nesta função, mas eles acabam acumulando. Por que as mulheres também não podem fazer essa mesma coisa, de acumular funções? O que vocês acham disso? Então, na verdade, o que ele diz é o seguinte, isso é muito comum acontecer. Por que com as mulheres isso não acontece? O que vocês acham o que impede as mulheres de ter esses acúmulos de funções? Eu não sei, talvez seja a situação, o cenário aí de uma empresa ou outra, mas as empresas por onde eu passei nunca trabalharam com a carga total, a carga realista de profissionais. Eu me lembro que quando eu engravidei, meu chefe falou, eu vou te dar uma função interna, porque vai chegar uma hora que você grávida, você não vai poder ir para cliente fazer as auditorias. Resultado, eu continuei com a função interna e com as auditorias, ia para a rua lá com aquele malão e amava, viu, o que fazia. Não estou falando aqui que é ruim, não. Eu amava ser útil, eu amava trabalhar até alguns dias antes de ter minha filha. Então, essa questão de acúmulo de funções, do perfil multidisciplinar, em boa parte dos ambientes por onde eu passei, isso se passou comigo. Eu vejo muita gente que hoje nós acompanhamos, nós mentoramos e tem função multidisciplinar, principalmente quando você vai chegando a cargo de gestão, não tem jeito. Sempre te falta um skill de alguém ali na equipe e você acaba suprindo com a sua experiência. Então, eu não vejo muito essa questão de falta
de multidisciplinaridade para as mulheres. Pode ser que uma empresa ou outra direcione a mulher para fazer só uma coisa, quando os outros fazem mais de uma. Mas eu não vejo isso muito no meu mercado, não. Eu sou consultora há 26 anos. O que mais a gente percebe dentre os consultores é o consultor que trabalha com N áreas de atuação e que tem que assumir N projetos em paralelo e ao mesmo tempo. No meu cenário, isso não é realidade, não é, seria mais mito dentro do que eu tenho vivido. Paula, Eu só também para colocar concordo. uma pimenta nessa pergunta, porque outros vieram nesse sentido, talvez pelas mulheres, né, se dividirem de novo, casa, filhos, e os homens, às vezes, ficarem mais tempo no trabalho, além de ter uma função, acabar tendo outra, um suporte e tal. Você acha que eles acumulam mais funções do que as mulheres no trabalho, ou você acha que isso, de novo, é um mito e vem de novo essa mesma questão de que não é muito por aí, né? Talvez essas perguntas, de novo, surjam um pouco nessa linha de achar que os homens acabam ficando até mais tarde no trabalho, acabam pegando essa parte de suporte, porque é uma parte que, às vezes, faz com que os homens fiquem mais tempo, 24/7, enquanto que as mulheres têm filhos, e casa, e marido, e não conseguem assumir esse tipo de trabalho. Fala um pouco sobre isso para a gente, porque algumas perguntas vêm nessa linha. Bom, eu acho assim, realmente, para muitas mulheres que não têm uma estrutura, né, que possa cuidar dos filhos, isso acaba impedindo o desenvolvimento da carreira dela, sim. Acho que isso é fato, né? Porque realmente ela acaba tendo a dupla jornada, tendo que cuidar do filho da casa, isso é um ponto que impede o crescimento, o desenvolvimento profissional. Agora, se você falar dentro das empresas, aí existe um acúmulo das funções, né? Aí, independente se a função é ocupada por um homem ou para mulher, aquele cargo, aquela função, acumulam várias atividades. Independente de quem estiver lá, se é homem ou mulher, vai ter que dar conta de fazer aquilo, né? Mas, assim, eu vejo que muitas vezes, acho que o que acaba atrapalhando, né, o desenvolvimento da mulher nesse sentido é porque realmente ela acaba sendo mais demandada fora, né? Então, até a gente entrevistou a Beatriz Silveira e ela trabalha na Interpol e ela tem 4 filhos, assim, foi até uma surpresa quando ela falou na entrevista, que ela falou, poxa, ela desenvolveu uma carreira internacional, né, muito bem sucedida, e teve 4 filhos, mas ela falou, eu tive todo o apoio do meu marido, da minha mãe, eles viajaram comigo para que eu pudesse, porque senão eu não conseguiria, né? Então, eu acho que por esse ponto de vista, às vezes as mulheres acabam sendo mais prejudicadas no desenvolvimento profissional. Mas, na verdade, isso não quer dizer que elas não sejam capazes, é uma questão, às Sim, vezes, sem de dúvida nenhuma, escolha, não né? é. Só isso, né? Ela acaba, às vezes, por conta disso, vendo que é difícil ela assumir esse compromisso, né? E que ela não tem o E apoio que também homens precisaria. também podem ter essa opção por uma qualquer outra razão, né? E não é uma questão de É que capacitação, né? nem assim, Como a Andrea falou, não é uma questão de não poder ser multidisciplinar, é uma questão de escolha, talvez, né? Não uma e questão assim, de por exemplo, capacidade. você tem os eventos das comunidades e tal, você às vezes não vê muitas mulheres, por quê? Porque às vezes ela não pode ir ao evento porque ela não tem com quem deixar o filho, né? O marido não vai, muitas vezes Exato, não colabora, não vai ficar lá cuidando do filho para que ela possa assistir uma palestra. Então, exato. isso, tanto que teve algumas comunidades que eu já vi, eles fazem os eventos, eles fazem lá um pessoal voluntário para tomar conta das crianças, para que as mães possam ir levar as crianças enquanto elas curtem o evento. Então, são questões que são do mundo das mulheres mesmo. Tem um comentário aqui muito interessante. Quantas histórias inspiradoras, dá gosto ouvir vocês que inspiram muitas mulheres a serem mães, ter família e também ser profissionais. Parabéns. Muito bom esse comentário, muito obrigada por você estar aí nos acompanhando e enviando esses comentários. Eu quero trazer uma pergunta muito boa também da Ana Carolina, que se identificou aqui da Claro, para a Andrea. Andrea, qual dica você daria para quem está numa área de governança, risco e controle de TI e segurança, mas quer ir para a área técnica? Olha isso, Andrea, tem um movimento aqui diferente da Ana Carolina aqui da Claro. Qual a dica que você daria? Pergunta excelente, porque assim, para eu revisar um negócio, algum
um processo, para eu auditar um processo, eu preciso dominar muito esse processo. Há quem ache que não, né? Há quem ache que é só passar ali pela borda e o processo está bem auditado. Eu venho de um histórico de carreira onde a auditoria é pancadão. Eu sempre fui formada e sempre me induzia a montar os meus checklists e não a ser executora de checklists. Então, se alguém, por isso, para mim foi fácil fazer o desdobramento de auditoria para consultoria. Eu consigo auditar profundamente um processo, mas eu consigo desenhar e implantar um processo do mesmo modelo. Então, eu acho que se você se aprofundar no conhecimento daquilo que você revisa enquanto papel, eu não sei se especificamente governança, é que GRC é muito amplo. Eu não sei se ela é controles internos, se ela é área de riscos, ou se ela é a visão de governança mais voltada a indicadores e a monitorar desempenho. Mas qualquer coisa que você faça dentro de GRC, se você se aprofundar e estudar bem o que está sendo revisado, você vai dominar o processo a ponto de conseguir reconstruí-lo. Não que isso vá te trazer conhecimento especificamente de rede, de protocolo, de linguagem de programação, porque quando a gente fala, eu quero migrar para a linha técnica, também tem um mundo. Eu posso falar de DevSecOps, eu posso querer ser Red Team, eu vou trabalhar com inteligência, com defesa, com ferramental de segurança, mas eu acho que GRC dá uma visibilidade ampla. Ele consegue te dar um leque de opções, te dar as informações que você precisa para selecionar aonde você vai se aprofundar. Eu recomendaria que você se aprofundasse naquilo que você quer ainda em GRC e depois faz o desdobramento, obviamente aproveitando esse tempo para buscar conhecimento técnico que você acha que te falta. Mas eu acho que é uma migração totalmente plausível, já mentorei gente nesse tipo de migração, já vi migrações com muito sucesso e eu acho que você tem um caminho brilhante aí pela frente. Eu achei muito interessante essa pergunta. Uma outra que eu separei aqui também, são muitas, vocês sabem, não consigo trazer todas, mas separei uma aqui enviada para a Paula, muito interessante também, Paula, do Roberto Silva. A gente chegou a falar, Paula, sobre isso, mas ele volta aqui. Estudos revelam também que as mulheres, né, elas costumam estar, quando elas entram na área de, ele fala até de TI, né, na área de TI, elas acabam chegando a cargos executivos mais rapidamente. Inclusive, Roberto, a gente tem uma matéria no ano passado, a gente falou sobre isso, sobre essa pesquisa. Mas a pergunta dele é o seguinte, seria porque elas estudam e se dedicam mais tempo, isso faz parte do perfil feminino? Eu queria que você falasse um pouquinho se você tem acompanhado isso. O que você acha, Paula? Você acha que isso é uma característica? A gente tem até, e acompanhamos um pouquinho, até uma pesquisa, se não me engano, foi da Fortune, quando a gente fez no Security Leaders uma mesa redonda sobre mulheres, tinha uma pesquisa que falava que no momento que elas entravam dentro do setor, elas conseguiam, comparavam, né, com a trajetória delas em relação aos homens, e elas chegavam mais rapidamente a cargos, a postos executivos, comparada com os homens. E aí vem a pergunta do Roberto no sentido se elas são mais aplicadas, se elas estudam mais, ou se elas sabem que precisam estudar mais para alcançar mais rapidamente o posto, né? E uma posição de liderança, e com isso elas acabam realmente chegando mais rapidamente a essa posição. O que você acha, Paula? Eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que ela busca o apoio, né, na competência técnica, né, em termos de estudar, e eu acho que faz todo sentido. É uma forma, né, de, bom, já que tem uma dificuldade ali para eu vencer, eu vou me basear na formação técnica. Então, assim, eu já vi pesquisas de que as mulheres acabam tendo, em termos de graduação, pós-graduação e tal, uma capacitação maior que os homens, né? E aí eu acho que deve ser mais ou menos nesse sentido, por que elas acabam chegando mais rápido aos aos cargos de liderança, né? Posso fazer um comentário, Graça? Com certeza, Andréia, por favor. Esse tema é bem interessante porque, assim, eu já chego com o DNA com a síndrome do sabotador, a síndrome da minoria.
Então, eu posso ir para um caminho que é, eu não posso, eu sou minoria, eu não submeto o meu perfil a uma certa vaga, ou eu posso correr muito, me qualificar over, buscar certificação, que é o que a pesquisa diz, e dar um show. Quando chega lá, o negócio, eu consigo resultados excelentes, e isso acaba gerando a oportunidade de chegar até a liderança. Embora eu acredite que o perfil do líder não necessariamente ele requer que você seja só um bom técnico, ele requer outras coisas, mas eu vejo muitas mulheres com essa síndrome da minoria e que buscam ao pé da letra tudo que o mercado recomenda em termos de conhecimento, de certificação, e que quando chegam lá, elas dão um match tão grande naquilo que precisa ser feito e acabam chegando à liderança mais rápido. Bem, pessoal, agora vem aquela hora do vai acabar, vai ter que acabar. A gente está chegando aí ao nosso final. Não parece, mas já tem quase uma hora que a gente está aqui conversando com a Paula e com a Andréia. Sensacional, né? Muito bom esse nosso bate-papo. Bem, vocês enviaram várias perguntas, mas muitas delas foram respondidas lá naquela nosso bate-bola sobre mitos e verdades, mas tem uma pergunta ainda aqui no final que eu quero fazer para a Andréia e para a Paula, e com certeza elas vão voltar outras vezes aqui no nosso programa, nos nossos painéis, para continuar falando sobre esse tema que é sensacional. Mas a pergunta que eu quero fazer no final é a seguinte: os movimentos, e principalmente os movimentos que elas representam, né, com certeza eles são muito importantes e necessários, mas a minha pergunta é: até quando? Até quando eles serão importantes e necessários? Vamos lá, vamos ouvir. Paula, até quando você acha que eles são importantes e necessários? Eu acho que a gente tem um prazo de validade mesmo, né? Acho que na medida que a gente alcançar os objetivos, né, de ter mais mulheres, e eu acho que realmente ele tem um prazo de validade. Mas eu nunca comecei a comunidade pensando assim sabe, um plano estratégico de desenvolvimento. Eu queria muito que ela fruísse, sabe, fosse um espaço de experimentação, porque a gente já é moldado em muitas coisas na vida, né, que a gente não pode experimentar, que eu queria um espaço onde eu também pudesse experimentar, né? Então a gente desenvolve pesquisas, faz ações dentro da comunidade, no grupo, que muitas vezes, às vezes dentro de uma empresa, você não tem condição de pôr aquilo, porque você tem N complicações, né? Então, eu acho que o grande barato de uma comunidade é ela ser esse espaço vivo, orgânico, né, de experimentação. Então, por isso que eu não penso em gerir uma comunidade como se gere uma empresa, né, com um dia para começar, um dia para acabar, para onde vai. Eu deixo ela a cada ano, então a gente tem um pacto dentro da comunidade, que assim, a cada ano a gente sente como ela está, né? E o que a gente deve buscar naquele ano. Agora, já o ano que vem, pode ser que as coisas mudem, né? Que nem a gente tem um ciclo único de mentoria, dividimos em vários ciclos, porque são coisas que a gente vai experimentando, vai tendo feedback ali de quem participa, de quem faz a comunidade, né? E aí a gente muda. Então, eu acho que eu penso muito nas comunidades como isso. Pode ser que a gente depois mude até alguns propósitos da comunidade na medida que a vida muda, né? Então, eu penso muito dessa maneira, sabe? É um espaço de experimentação, de criação, onde você pode ser, muitas vezes, aquilo que você não tem possibilidade de ser em outros lugares. Ótimo, muito bom. Andréia, até quando? Eu acho que troca de conhecimento, mobilização, união profissional não tem prazo de validade, né? É como eu te digo, eu estou num conforto na UOMSE, porque não é assim, um dia eu vou abrir para os homens, eu já abri desde o princípio. Então, nós somos uma comunidade multigênero, multi-objetivos, então, eu não vejo um prazo de validade. Pode ser que, como a Paula disse, os objetivos vão mudar. Se um dia a gente alcançar percentuais melhores, né, de posicionamento da mulher nesse segmento, puxa, alcançamos mas pode ainda ter gap de conhecimento, pode ter gap de inovação, a gente pode não estar acompanhando alguma tendência, ou pode aparecer mulheres buscando outros objetivos.
A gente começou discretamente um programa de mentoria, nada comparado ao da Paula, por isso que a gente vai lá para aprender, para ajudar com o conhecimento que eu tenho como mentora empresarial há 4 anos. E quando você abre para as pessoas, olha, eu tenho mentoria de hard skill, soft skill, de carreira, e você pode vir aqui para pegar um aconselhamento em geral. Qual você quer? Cada um escolhe um tema, então são 4, cada um tem o seu DNA e busca algo diferente numa comunidade. Mas também tem um percentual razoável de pessoas que falam, posso escolher os 4? Quer dizer, poxa, eu tenho um espaço para você conversar comigo, eu quero perguntar de tudo. Essa questão de mobilizar, de montar uma comunidade, de colocar as pessoas para se falarem, para trocar conhecimento e trocar experiência, não tem prazo de validade. Acho que a validade vai ser o quanto tempo a Paula curtir fazer isso, porque a gente tem que se divertir. Eu me divirto, eu curto, é intenso, é trabalho à parte da rotina intensa que a gente já tem. Então, o prazo de validade está muito mais em eu conseguir estar disponível e ser útil para a comunidade, que certamente já tem vida própria, do que eu dizer que tem um prazo de validade, assim que a gente atingir esses objetivos, as comunidades vão cessar. Eu não acredito muito nisso. Muito bom, até porque as coisas se transformam, né? Com certeza, hoje a gente está falando de um cenário, e falando em transformação, o que se transforma, para a gente finalizar, o que vem de transformação aí para 2021? O que vocês deixariam aí como novidade, só para ficar uma água na boca aí do pessoal que está acompanhando? Andréia, o que você poderia dizer assim, ó, aguardem a ONCE aí em 2021 tem uma novidade? O que você deixa aí, só para a gente já ficar aí com um gostinho de quero mais? Eu digo 2021 porque a gente já está trabalhando nisso e algumas coisas vão sair ainda para o segundo semestre, mas vem mais congresso online, talvez em formatos diferentes, porque as pessoas estão requerendo conhecimento, estão pedindo. A gente está formatando um podcast para conseguir levar conhecimento de outras formas, né, que não só a conexão via internet, mas que você possa ouvir em qualquer lugar. Vamos posicionar o conteúdo das palestras ministradas no nosso canal do YouTube para poder ser revisitado e acessado por todas as pessoas que tenham interesse. Vem projeto CTF com Hackathon, a gente em parceria com o time do México. Vem mais parcerias de mentoria com Cyber Security Girls. A Paula está revolucionando lá o modelo deles e a gente vai trabalhar em conjunto. Mas é isso, tem muita coisa boa sendo criada durante a quarentena. Que bom, que bom. E Paula, da nossa parte... A Andréia já falou aí de algumas coisas que vocês estão fazendo aí em conjunto. O que mais você deixaria aí para o pessoal já saber a gente que tá aí tinha no forno? A gente tinha um plano esse ano, que esse realmente precisou ser adiado, e onde nós íamos, um dos trabalhos que a gente faz é participar de eventos e palestrar nos eventos, e foi muito importante para as meninas terem essa primeira experiência de preparar um conteúdo e levar para um congresso e tal. E a gente precisou parar com isso, né, porque todo mundo parou, e nós íamos fazer isso fora do Brasil, né? Nós já tínhamos aí 2 agendas programadas, então nós vamos voltar esses projetos, né, de levar esse contato para fora. Felizmente, agora dia 5 de agosto, a gente vai participar de um meetup dos Estados Unidos, que é um grupo de lá, que quer saber o trabalho que a gente faz. Então, a gente quer levar nossa voz não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. Muito legal. Gente, bastante novidades, com certeza elas voltarão aqui no nosso canal para falar mais sobre esse movimento, sobre tudo que está relacionado a essa atuação na área de cybersecurity. Eu quero agradecer muito a Andréia Tomé e a Paula por estarem aqui conosco, falando desse tema tão interessante. Continuem acompanhando as entrevistas aqui no nosso canal, os nossos painéis de debate, todas as segundas, às 5 da tarde. Estaremos aqui no GS Entrevista falando sobre segurança da informação, sobre tecnologia da informação nesse nosso bate-papo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Obrigada, Andréia. Obrigada, Paula. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu agradeço. Tchau, pessoal. Tchau.